Muito bem. Voltamos aqui, tá todo mundo aqui, já fui informado. Agora é o seguinte, eu vou pedir para vocês o seguinte, existem aí algumas coisas, eu queria discutir rapidamente, porque na verdade é o seguinte, semana que vem eu quero fazer uma prova, então eu quero fazer uma prova, um simuladão, simulado nacional do professor Roberto, né? Onde eu quero todo mundo fazendo essa prova com o vocabulário do que foi feito anteriormente. Eu vou inventar uma prova meio punk, e a ideia é a seguinte, não é fazer uma prova, eu vou mandar a prova e os caras vão fazer. A prova vai ser ao vivo. Eu vou disponibilizar a prova um pouco antes, tá? E você faz, deixa eu ver o que está escrito aqui, ó. Deixa eu ver aqui, tá, beleza, tá? Eu não sei, eu estou querendo inventar uma prova ao vivo, tá? Fazer uma prova ao vivo de vocabulário para a gente saber como é que a gente tá. Então estudem todo o vocabulário que caiu até agora, tá? Para a gente fazer essa prova ao vivo na semana que vem, tá bom? Não está incluso em pacote nenhum, isso aqui é uma coisa extra, tá? Então vamos lá. Quer dizer, na verdade, a gente tem que saber o que a gente estudou até agora. Vamos lá então. Então olha só, temos o Cintiq aqui. Agora a primeira pergunta, olha só. Resolvendo provas em inglês e concurso público. E aqui eu fiz só algumas perguntas, por quê? Quem me acompanha nos meus cursos sabe que eu dou algumas sugestões e que eu sou meio contra algumas coisas que professores de inglês falam por aí. Não que eles estejam maldosos, mas eu acho que falta um pouco de experiência, às vezes, de macete. Tá? Então, olha só. Primeira pergunta, por que inglês é cobrado em concursos? Tá? Eu vou pedir para vocês que estão fazendo essa aula ao vivo, escrevam aí no chat, Juliana, eu vi que tem 5 pessoas, Juliana, o Vanderlei, a Camila, o Erdo, nossa, quem está aqui? Agora eu esqueci, mas tem mais 2 mala aí, tá? Escreva aí, olha só, escreva, deixa eu colocar aqui, deixa eu só, espera, como é que eu faço aqui? Meu Deus do céu, vamos ver aqui. Eu não sei como é que faz aqui, mas deixa quieto, vai. Eu quero saber o porquê, deixa eu ver, o porquê, tá aqui, achei. O Henrique, a Camila, a Juliana e o Humberto. Agora apareceu eu ali, né? Eu queria que você me falasse aí no chat como vocês, por que inglês é cobrado no concurso? Deixa quieto, vai, não fazendo, senão vai dar muita bagunça. Vamos lá. Simplesmente para ferrar com os candidatos? Não. Inglês será usado no cargo disputado? Não necessariamente. Escolher candidatos de nível educacional mais elevado. Eu aposto nessa. Por quê? De 94 para cá, eu tenho visto o seguinte, tá? Que inglês ele era cobrado. Tem professor de cursinho que acha que só inglês é cobrado na Receita Federal. Só isso. Quando na verdade tem mais de 50 concursos que pedem inglês. Até a PCDF pediu agora e provavelmente a PF também. Pare e pensa comigo. O que eu vou te contar agora, o que eu vou falar agora para você, não é minha opinião. O que eu vou falar para você agora é o que eu acho que eles pensam. Se vocês conhecem pessoas que têm um nível de inglês bacana, geralmente essas pessoas que vêm com inglês bacana, elas têm geralmente um nível cultural mais ou menos elevado. Eu não estou dizendo que pessoas que não têm inglês não têm nível elevado. Eu dei aula uma vez numa faculdade, numa faculdade chamada Trevisan Escola de Negócios. E eu fiz parte de uma banca de escolha, uma banca lá de um trabalho de conclusão de curso. E uma das pessoas que estava do meu lado, que eu conheci na hora, era um professor de filosofia ou ciência política, e ele falou que ele não se interessava em falar inglês, que o que ele precisava era ler inglês, que ele já conhecia bem, já sabia bem ler inglês. E ele não sentia falta de falar. Então veja, era uma pessoa que não tinha inglês em termos de conversação, mas ele tinha um excelente nível cultural. Então, na minha visão, o que os caras fazem quando pedem inglês? Eles querem filtrar o pessoal acima que já se preocupava com o inglês, que já se preocupava em galgar também talvez uma outra função na carreira. Eu vou me diminuir aqui, porque daqui a pouco não vai ter espaço aqui para outro negócio aí. Então, eu calculo que seja essa alternativa aqui, ó, alternativa escolher candidatos com nível educacional mais alto. Porque indiretamente você pega pessoas que têm um nível educacional, um nível cultural maior e talvez uma destreza maior. Eu acho que isso é questionável, mas a ideia é que parece que eles querem pegar pessoas, já que tem muita gente da iniciativa privada indo para o concurso público, pegar gente que também estava pensando em mudar de cargo, ou melhor, subir de vida e estudar inglês. Eles estão um pouco se lixando, veja, Cesgra Rio, Carlos Chagas, Exaf, qualquer uma, eles estão um pouco se lixando se você não fez inglês porque não gostava, se porque era pobre, teu pai não podia pagar, eles estão um pouco se lixando. Agora eles vão pedir inglês, tá? Então, fique esperto com relação a isso daí, porque muita gente deixa inglês para depois. Eu já falei isso várias vezes. Próximo. Olha a tecnologia que bacana.
Você deve iniciar uma prova de inglês lendo o texto e depois responder as perguntas, lendo o título do texto e depois passar os olhos sobre o texto, lendo o título do texto e depois as questões. Aqui tem duas alternativas que eu acho que a galera ficou meio assim, tá? A primeira, iniciar uma prova de inglês lendo o texto e depois responder as perguntas, isso é uma bobagem, isso é uma babaquice, por quê? Muitas perguntas que são feitas dentro de concurso público começam assim, de acordo com o parágrafo 1, pipipi, popopó, popopó, de acordo com o parágrafo 2, piriri, pororó, pororó. No trecho tal, então se ele fala no trecho tal, e ele costuma até escrever o trecho que ele está mencionando, você não precisa ler o texto inteiro. Se ele falar assim, de acordo com o parágrafo 1, você não precisa ler o texto inteiro. De acordo com o parágrafo 2, você só tem que ler aquele pedaço. Então veja, ler o texto e depois responder as perguntas é bobagem. Ler o título do texto e depois passar os olhos sobre o texto e ler o título do texto e depois as questões. Eu diria o seguinte, o primeiro é esse daqui e o segundo é esse. Ficou bom esse? Eu acho que está ruim esse. Não, tá um lixo isso daqui. Deixa eu trocar de cor aqui. Então olha só, peraí, olha só, você tem que fazer o seguinte, apaga tudo e faz isso, olha só. Então esse daqui, azul também não, né, professor? Esse professor é muito burro. Olha só, é esse daqui. E aqui é a primeira escolha, na minha opinião, e aqui é a segunda escolha. Vamos lá. Essas duas aqui, elas têm mais ou menos o mesmo peso. Porque olha só, eu quero que você leia primeiro o título, para você ter uma ideia do que está rolando. Quero que você leia o primeiro título para ver como é que está rolando. Né? Se tiver título assim, Global Warming, aquecimento global, pô, você já sabe que aquilo lá é um texto sobre ecologia, sobre o aquecimento global. Coronavirus e não sei das quantas. Você já sabe que é sobre o coronavírus e não sei das quantas. Então leia o título do texto. Sabendo que nós orientamos as pessoas a ler primeiro o título do texto, as bancas elas acabam fazendo o quê? Elas acabam realmente fazendo títulos difíceis. E eu faria a mesma coisa, já que eu estou sendo pago para testar o conhecimento das pessoas. Então, se você ler o título do texto, repara que ler o título do texto é o primeiro dos dois aqui. Eu sugiro que você passe os olhos sobre o texto, sem traduzi-lo, só para você detectar se existe, veja bem, lê o título, depois você passa os olhos sobre o texto, para você detectar que existe talvez uma palavra em negrito, uma palavra grifada ou uma lacuna. Porque se houver uma palavra grifada, uma palavra em negrito ou uma lacuna, é óbvio que existe lá uma pergunta que vai ser feita sobre aquilo lá. Então você já detectou um trecho do texto onde você tem uma possível informação sobre uma possível pergunta. Ninguém vai, em sã consciência, fazer uma prova, colocar uma palavra em negrito ou grifada ou uma lacuna e não fazer pergunta sobre aquilo. Então veja, ler o texto para depois ir para as perguntas é perder tempo. Segundo, leia o título do texto, depois passe os olhos sobre o texto para saber se tem uma palavra em negrito, grifada ou lacuna para preencher, porque esses elementos são indícios de que alguma coisa vai ser perguntada sobre aquilo. Fechou? Fechou. Agora veja, eu vi uma vez só numa prova da Carlos Chagas, onde tinha uma palavra grifada e eles não perguntavam nada. Mas ele foi mancada do estagiário, não é, tá? E ler o título e ir para as perguntas também não é uma má estratégia. Por quê? Porque se ele fizer perguntas do tipo, de acordo com o texto, de acordo com o parágrafo 1, de acordo com o parágrafo 2, de acordo com o trecho tal, a expressão tal no parágrafo tal significa o quê? Você pode ter o texto fatiado pelas perguntas e não ter que necessariamente ler o texto completo, o texto na íntegra, para responder todas as perguntas. Sempre vai ter, veja, principalmente Sesgran-Hill Sesgran-Hill, eles fazem o quê? Veja, eu sei que provavelmente o exame do Senado não vai ser Sesgran-Hill, mas só para você perceber o seguinte, quando você sabe a manha, quando você sabe qual que é a estratégia de cada banca, você não é pego de calça curta. No Sesgran-Hill, a primeira pergunta, geralmente a primeira e a 10ª, ou a primeira, segunda e a 10ª de 10, são assim, de acordo com o texto, de acordo com o autor, a ideia delineada pelo autor, pelo texto. Então eles fazem o quê? Eles fazem na primeira e segunda pergunta, você ter a sensação de que você precisa ler o texto inteiro para responder todas as perguntas. Isso não é verdade. Você talvez precise saber a primeira, a segunda e a última, são 3, mas tem 7 perguntas que você não precisa saber o texto por completo, você vai ser direcionado para ter trechos do texto, então você saber sinônimos ou antônimos, o conhecimento de vocabulário do texto, que não precisa ler o texto inteiro. Então esta manha,
essa sagacidade você precisa ter. Então, nunca leia o texto para depois das perguntas, lê o título sempre a primeira coisa. Se você ler o título e não entender, você é uma pessoa normal. E aí eu prefiro passar os olhos, você vai demorar isso 10 segundos, nem isso. Passa os olhos sobre o texto, opa, aqui tem uma palavra grifada, uma negrito aqui, beleza. E aí você vai para as perguntas, tá bom? Próximo, vamos lá então. Uau. Devemos ler o texto todo antes de ler as questões? Lógico que não, eu acabei de falar que não, tá? Você tem que ver as perguntas primeiro. Olha que eu adoro essas tecnologias. Uau. Devemos nos preocupar com as palavras-chave? Sim e não. Como assim sim e não? Olha o que eu achei aqui, olha o que eu achei aqui, pessoal, olha o que eu achei aqui, olha só, o meu livro, olha só, né? Depois eu vou mostrar para vocês. Por que sim e não? Pelo seguinte, existem palavras-chave sim no texto. Eu vou dar um exemplo para você. Houve um texto uma vez, o título do texto era US Mint. Aliás, US Mint? Não. United States Mint. Então, olha só, o texto era esse, United States Mint. Não é mind, é mint. Presta atenção no que eu vou te falar. United States Mint. Bom, você tem aqui três palavras, das quais provavelmente duas você conhece, que é United States e o mint. Quando você lia o texto, então olha só, tem aqui uma vez a palavra mint. Vamos fazer assim, uma vez a palavra mint. O texto tinha 16 linhas. Nessas 16 linhas, então o texto tinha 16 linhas. 16 lines. Nessas 16 linhas, 5 vezes a palavra mint era mencionada. Então veja, a cada 3 linhas tinha a palavra mint. Perfeito? Perfeito. E tinha duas perguntas, two questions. E nas duas perguntas a palavra mint estava lá. Então você tinha 8 vezes a palavra mint. 8 vezes. Aí eu te pergunto, você concorda comigo que a palavra mint era uma palavra-chave? Eu concordo, professor. Agora eu vou te mostrar uma coisa. A primeira pergunta, eu não vou escrever aqui porque depois eu vou ter que apagar esse troço. A primeira pergunta era assim. Repara que eu não traduzi a palavra mint ainda para você. Daqui a pouco eu vou traduzir. A primeira pergunta era assim. De acordo com o texto, according to the text, the US Mint, o Mint americano, alternativa A, foi recentemente fundado. Alternativa B, ainda não foi fundado. Alternativa C, deveria ser fundado. Alternativa D, foi fundado há muito tempo atrás. E a alternativa E, pegou fogo, sei lá. Você não precisava saber o que era mint. Você tinha que saber o que tinha acontecido para aquela bagaça, para aquele troço. Então veja, a palavra mint, agora marca aí, mint quer dizer casa da moeda. Casa da moeda. Eu não conhecia isso em 1998, quando caiu essa bagaça aqui. Então o mint quer dizer casa da moeda, então aqui está escrito aqui, a casa da moeda, só lembrar da Casa de Papel, né? A Casa de Papel do seriado do Netflix. Então a Casa da Moeda Americana. Você tinha 16 linhas no texto, 8 vezes entre título, texto e perguntas. Você tinha que saber o que era mint? Não. A primeira pergunta falava o que tinha acontecido com o mint. O que tinha acontecido com o mint. Você não precisava saber o que era. E a segunda era assim, que é um outro tipo de pergunta também que as pessoas não podem errar. O que não foi mencionado no texto? What was not mentioned in the text? Então, o que não foi mencionado no texto. Então, ele colocava lá uma pergunta, ele perguntava o que não foi mencionado. E estava lá o mint. Então, a pessoa não precisava saber o que era mint, porque ele foi mencionado. Então, um abraço. Mesmo sem saber o que era mint, eu vou apagar aqui agora essa bagaça aqui, mesmo sem saber o que era mint, você responderia às perguntas. Tá? Então veja, devemos nos preocupar com as palavras-chave? Sim e não, porque sim é bom você estar sempre com o pé atrás para saber o que aquela palavra-chave quer dizer. Agora, se você não entender a palavra-chave, talvez ela não seja tão chave assim para você responder. Obviamente que eu sempre vou recomendar que você saiba todas as palavras. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que você não precisa ficar muito preocupado com isso, assim, em termos de desesperadamente você olhar para o texto e falar assim, nossa, eu não sei a palavra-chave, e agora? O que vai acontecer comigo? Eu vou queimar no mármore do inferno. Não vai queimar no mármore do inferno. Você vai ter que fazer uma coisa estratégica, tá?
É a nossa pergunta agora. Devemos nos preocupar com falsos cognatos? Sim e não. Professor, o senhor está muito em cima do muro. Está muito em cima do muro, né? Ou seja, por que isso? Sim e não. Sim, obviamente você tem que preocupar, só que agora eu vou te dar alguns dados muito interessantes. 99%... Bom, o que são... Aliás, vamos lá. O que são falsos cognatos? Falsos cognatos são palavras que parecem, mas não são. Eu vou colocar aqui em vermelho paixão. Então, as duas que eu mais gosto de colocar é eventually e actually, mas eu vou colocar só eventually. Então, olha, a palavra eventually, ela não quer dizer eventualmente, ela quer dizer às vezes, não quer dizer eventualmente, e nem às vezes, ela quer dizer a mesma coisa que finally e at last, que quer dizer finalmente. Então, eu vou fazer de tal forma só para lembrar uma coisa. Olha só, eventually quer dizer finalmente. Então, aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Assim, quando você vai estudar uma lista de falsos cognatos, vai aparecer lá a palavra eventually. Vamos colocar aqui, eventually. Que quer dizer finalmente. Então veja, eu estou dizendo para você que eventually quer dizer finalmente. Tá? Então beleza. Aí qual que é a sua pergunta natural, a pergunta mais, né? Poxa, professor, se eventually não quer dizer finalmente, como é que eu digo eventualmente em inglês? Então, eventualmente é igual a occasionally. É verdade, eventualmente é a mesma coisa que ocasionalmente. Então, presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando você estuda uma lista de falsos cognatos, você tem que saber, então, uma palavra que é falso cognata. Agora eu posso me aumentar aqui. Essa tecnologia é fantástica, né? Eu posso até fazer assim, quer ver? Espera um pouquinho só. Não, desse lado é melhor. Repara só uma coisa. Quando eu falo para você, olha, essa palavra é um falso cognato, repara só o que eu faço aqui. Eu vou colocar em azul aqui, ó. Eu te mostro uma palavra, que é o eventually. Aí eu te mostro uma segunda palavra, que é o finally, que é o finalmente. Aí eu tenho que te mostrar uma terceira palavra para mostrar que eventually não é eventualmente. E aí eu tenho que mostrar como é que eu falo eventualmente em inglês. Então, basicamente, quando você estuda uma palavra, que é um falso cognato, você tem que praticamente saber 4 palavras, que é o falso cognato, o que ela quer dizer, aquilo que você achou que ela queria dizer e aquilo que é o occasional aqui, tá bom? Então veja, então você tem aqui 4. Então se eu te der uma lista com 50 falsos cognatos, você tem que traduzir, você tem que memorizar 200 palavras. Isso não é muito compelling, não é muito atraente. Então o que eu vou pedir para você? Veja, o ideal é você saber que eventually quer dizer finalmente e que eventualmente quer dizer occasionally. Porém, o que eu vou pedir para você, e eu vou te passar isso no próximo módulo, que eu ia passar esse módulo aqui, mas tem muita coisa para passar. Vou te passar no próximo módulo. Eu vou te passar uma lista de falsos cognatos e eu quero que você pense o seguinte. Ou então você pode pegar uma lista de falsos cognatos, você pode pegar no meu livro, que está aqui. Esse livro é muito legal, esse livro é muito bom. Esse livro aqui é muito bom, vou fazer um jabá aqui. Se tem livro bom é esse, tá? Ou seja, mas eu acho que nesse não tem o falso cognato. O falso cognato tem nesse daqui, quer ver? Tem nesse daqui. Leve os dois. Tá, né? Eu estou pensando, eu já falei com a editora lá, eles vão fazer cupons para quem comprar o livro, né? Os caras pedem até 30% de desconto, mas eu vou ver se eu consigo aumentar isso daí, tá? Vamos lá então. Então o que acontece? Quando você for estudar uma lista de falsos cognatos, você vai fazer o seguinte, você vai pelo menos memorizar este daqui, que é o falso cognato. Por que isso? 99% das vezes que você tem falsos cognatos, eles estão nas perguntas, Tá? Então veja o que acontece. Geralmente, obviamente que esse número pode variar, mas geralmente os elaboradores de questões, eles fazem o seguinte, eles colocam os falsos cognatos, as palavras que parecem mas não são, nas alternativas. Aí eu te pergunto, para que um elaborador de prova vai colocar um falso cognato numa alternativa?
Ou seja, para que ele vai colocar uma palavra que parece, mas não é numa alternativa? Para te ajudar ou para te funhanhar? Ele vai te funhanhar. Então veja o que acontece. O falso cognato, 99% das vezes, está nas perguntas. Tá? Aliás, quando eu digo nas perguntas, está nas alternativas. Eu escrevi errado aqui, nas alternativas. Em 99% das vezes, são alternativas incorretas. Porque por que o cidadão coloca uma palavra que parece, mas não é numa alternativa? Para te enganar. Então veja o que eu vou te falar agora. Houve uma prova, deixa eu me tirar daqui, porque eu estou escrevendo embaixo e ninguém está vendo. Tá? 99% das vezes que você tem falso cognato, você percebe que os elaboradores de questões, eles colocam isso nas alternativas. E em 99% das vezes que eu me deparei com um falso cognato nas alternativas, era a resposta incorreta. Então, o que acontece na verdade? Olha lá, agora eu troquei de lado, e olha só. Tá? O que acontece na verdade? Veja, para que um elaborador coloca um falso cognato, uma palavra que parece, mas não é? Para te enganar. E é para te enganar para você achar que aquilo é correto. Então veja o que acontece. O que eu vou pedir para você? Na verdade, eu vou te explicar uma coisa. Houve uma vez, eu já falei isso aqui algumas vezes, houve uma vez onde eu estava resolvendo a prova do Banco Central, eu não tinha lido o texto, eu sempre tento responder sem ler o texto, que é para ver se eu consigo achar um padrão para poder chutar e assim por diante. E aí eu peguei a questão, quando eu olhei para a primeira questão, havia dois falsos cognatos. Um deles era o eventually e o outro era o actually. Tá? O actually quer dizer na verdade, realmente. Aliás, eu vou até apagar isso aqui, senão vai parecer que é a mesma coisa. Então, quando eu olhei para as 5 alternativas, eu comecei a ver, eu não li o texto, eu vi na alternativa B, ou na A, sei lá, era actually, numa outra, na D, sei lá, estava o eventually. Então eu tinha actually e tinha eventually, dois falsos cognatos, duas palavras que parecem, mas não são, na mesma questão. Eu não li o texto, então eu estava simulando uma chutada, como é que eu iria chutar? E aí eu pensei o seguinte, bom, se eu traduzisse a frase que estava lá com a palavra actually, e se eu traduzisse como atualmente, e a frase, né, alternativa que estava com a palavra eventually, eu só traduzisse como eventualmente, dava uma resposta jóia, dava uma resposta que fazia sentido. Então o que acontece? Você via nitidamente que o cidadão que elaborou a questão colocou aquilo de forma estratégica para enganar você. Então eu posso dizer com bastante propriedade, 99% das vezes que os falsos cognatos estão em alternativas, são alternativas incorretas. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não tiver, na hora da prova, você se deparar com uma questão, uma alternativa, e está lá um falso cognato, a probabilidade, mesmo que você não saiba, você só olha para aquela palavra e fala assim, nossa, essa palavra aqui é um falso, eu não lembro o que quer dizer, mas eu lembro que é um falso cognato. Deve ser uma afirmativa, deve ser uma alternativa incorreta. É isso que eu quero que você pense. Obviamente que eu quero que você saiba sempre o que quer dizer o falso cognato e suas variâncias. Suas variações. Só que, se você se deparar com uma alternativa e tiver um falso cognato, mesmo que você não lembre o que ele quer dizer, mas você se lembra que aquilo é um falso cognato, a probabilidade da resposta estar errada é de 99%. Eu não vou dizer 100%, porque não tem 100%, mas um elaborador de questão coloca uma alternativa com falso cognato que é para te enganar. Então, se você não lembra que aquela palavra quer dizer, mas lembra que é um falso cognato e precisa chutar na prova, eu sugiro que você faça o quê? Eu sugiro que você não chute naquela. Tá claro isso? Agora, para finalizar, tá? Agora preciso apagar isso daqui. Descreva como você resolve. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu apagar essa bagaça aqui. Tá? Então, não, sim, sim e sim, não. Sim, não, tá? Descreva como você resolve uma prova de inglês. Eu vou deixar isso para a próxima aula, onde a gente vai fazer esse simulado que eu falei para vocês, tá? E nós já falamos sobre isso, mas eu vou repetir isso na aula que vem, eu vou repetir isso no nosso encontro que vem, para a gente poder sempre não esquecer. Porque quem sabe eu te dou uma provinha, um texto pequenininho para você fazer na hora, e você vai ter que resolver a questão da forma como eu ensinei. Só para você ter uma ideia, eu dei aula durante 23 anos numa escola de curso presencial aqui em São Paulo. Eu tinha 7 aulas de 3 horas. 7 aulas de 3 horas, né? 7 aulas de 3 horas. 7 aulas de 3 horas. O
que eu fazia? Na primeira aula, eu dava todos os macetes de como as questões eram elaboradas. E eu quero fazer isso aqui também com vocês um dia. Eu dava para a galera como é que as questões eram elaboradas. Na segunda aula, então a primeira era 5, depois na primeira, segunda, terceira e quarta aula, ou seja, nas próximas 4 aulas, eles só respondiam questões que tinha numa apostila, que por sinal fui eu que escrevi, respondendo questões sem conhecer o conteúdo do texto. Então a primeira aula eu dava um macete, as outras 4 aulas, eram 7 aulas, as outras 4 aulas era só responder questões assim. Depois tinha mais 2 aulas. Chegava na sexta aula, eu falava assim, bom pessoal, vamos fazer um simulado agora. E eu dava algumas provas mais atuais na época, para eles responderem. Então olha só, na primeira eu dava todos os macetes e um pouco de vocabulário, nas outras 4 eu dava para eles só responder sem conhecer o texto. Depois na sexta aula eu falava assim, vamos fazer um simulado. Aí eu dava o simulado, falava, vamos lá, vocês têm aqui 10 minutos para responder isso. Aí eu falava, valendo! Aí eu dava 40 segundos, 50 segundos, 40 segundos ou 50, 1 minuto no máximo para a galera, e falava assim, espera um pouquinho. Quem aqui está lendo o texto para responder as questões? Aí tinha um monte de Zé Mané que levantava a mão, eu estou lendo o texto. Eu falei, mas foi assim que nós aprendemos? Eu durante 4, 5 aulas, eu mostrei para vocês que era para ler primeiro as perguntas e não os textos. E vocês ainda começam a fazer os textos. Aí o pessoal ficava com aquela cara de tacho. Pô, é verdade. Por quê? Porque a gente está, mas eu não brigava com eles, porque a gente está vindo de uma inércia de fazer de uma certa forma. Então eu vou pedir para vocês começarem a estrategicamente, a primeiro ver as perguntas, saber se tem lacunas, se tem negrito, se tem grifado, fazer a parte estratégica. Tá claro isso? Então semana que vem a gente vai fazer uma prova, fazer um simulado. Se você está vendo essa aula agora no dia 26 de outubro, na próxima semana. Se você estiver vendo isso depois, não vai ter mais simulado porcaria nenhuma. Para a gente fazer o quê? Uma revisão de todo o vocabulário que a gente viu nas outras aulas, tá? E para ver como é que você consegue fazer também respostas para responder sem ler o texto, tá bom? Forte abraço, estamos juntos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não me lembro, como diriam os grandes corintianos. Não tem mais nada não, beleza? Fechamos aqui, então só para a gente fazer aqui, olha só, então, valeu, valeu e a gente se vê na semana que vem. Terminamos aqui o nosso segundo ciclo e eu espero que você esteja no nosso terceiro ciclo, porque vai ter só perguntas, vai ter só vocabulário de política e eleição, para a gente poder também cobrir isso daí, tá bom? Porque mesmo que a prova seja aplicada depois de eleições, pode ter esse tipo de vocabulário, tá bom? Fechamos aqui, valeu, tamo junto.